Quem é o empreendedor? Hoje nós viemos aqui, na Dona Ju Café, entrevistar ela, Juliana Borges, uma empreendedora bambuiense. Juliana, conta um pouquinho sobre você, seu nome, sua idade, se você tem alguma referência empreendedora familiar e onde você nasceu. Boa tarde, meu nome é Juliana Borges, tenho 40 anos, tenho 3 filhos e eu me descobri empreendedora em 2017. Foi a primeira vez que eu empreendi no ramo de perfume, perfumaria e cosméticos. Sim, Juliana. Você tem alguma referência empreendedora familiar? Por exemplo, quando você era criança, você sempre tinha algo de inspiração, algum tio, um pai, uma mãe que era empreendedor dentro da família? Na verdade, não. Eu sou a primeira empreendedora da família, não tenho nenhuma referência. Então, tanto é que eu disse que eu me descobri empreendedora, porque até então eu ainda não tinha pensado nesse segmento para minha carreira. Eu sou nascida na cidade de Medeiros, né? Sou natural de Medeiros, mas tem mais tempo que eu moro em Bambuí do que eu morei em Medeiros. Já tem 20 anos que eu estou morando em Bambuí. Eu sempre trabalhei assim, com o público, sempre gostei de trabalhar com o público. Trabalhei em supermercado, em loja, já fui secretária, já trabalhei em vários ramos. Aí eu comecei a trabalhar no ramo alimentício, aqui em Bambuí mesmo. Eu trabalhei muito tempo numa lanchonete, que é muito famosa aqui, já trabalhei em padaria também. Foi aí que eu aprendi a fazer algumas coisas no ramo alimentício. Em 2017, eu fui apresentada à empresa Rinodê, que é uma empresa de perfumaria e cosméticos. Foi quando eu comecei a minha carreira no empreendedorismo. Aí, logo a partir daí, surgiu a oportunidade de eu comprar uma lanchonete. Aí eu comprei essa lanchonete, chamava Pátio Café na época, foi em 2018, essa lanchonete. Eu fiquei com ela por 4 anos. E foi muito sucesso. Não era um sonho meu, era o sonho de outra pessoa, mas a pessoa fez a lanchonete, construiu tudo bonitinho, aí não quis ficar, não gostou. E aí eu já peguei assim para continuar o sonho que não era meu, mas depois se tornou um grande sonho meu, porque eu gostei bastante de estar trabalhando nessa lanchonete. Você aproveitou da oportunidade que uma pessoa deixou de continuar o sonho e iniciou o seu trajeto no empreendedorismo, não é isso? No ramo alimentício, sim. O café foi muito sucesso, empreendedorismo de muito sucesso, porém eu perdi lá porque a proprietária do prédio precisava desocupar o prédio, assim, ela retirou todos os lojistas, né? Inclusive foi a última lojista a sair de lá. E aí, a partir desse momento, eu não consegui alugar nenhum cômodo que me atendesse aqui no centro. Aí Isso foi em que ano? Foi no ano de 2019. Aí eu resolvi passar a lanchonete para minha casa e trabalhar com delivery. Eu encerrei a loja física e comecei a trabalhar somente com delivery. E foi até legal isso aí, porque o que acontece? Eu me mudei em dezembro para minha casa. Quando foi, acho que fevereiro, março, não sei, aí veio a pandemia e muitas lojas fecharam e eu continuei trabalhando normalmente. A pandemia, de certa forma, afetou todo mundo, mas não me afetou tanto assim, porque eu já estava trabalhando com delivery. Então, assim, muita gente que não trabalhava com delivery, na pandemia começou a trabalhar com delivery e eu, na verdade, já estava trabalhando. Então, assim, não tive uma mudança brusca. A minha mudança foi, assim, devagar. Aproveitando a deixa que eu estava na minha casa, né, resolvi abrir uma pequena empresa de pão de queijo congelado na minha casa. Então, assim, eu mesmo fabricava os pão de queijo, a gente fez embalagem, fez o rótulo, uma nutricionista fez a nossa tabela nutricional. Então, assim, a gente disponibilizava de porta a porta e também a gente colocou em alguns supermercados aqui de Bambuí. Lembrando também que a lanchonete era familiar, todo mundo trabalhava. Eu trabalhava, meus filhos trabalhavam, cada um tinha uma função. Quando a loja era a loja física, né, eles me ajudavam no atendimento, como garçom, no balcão, caixa, enfim, em tudo. E quando eu fui lá para casa, eles também me ajudavam na organização, nas entregas, fazia suco, fazia o que conseguia. E o meu filho mais velho era o entregador. O que você comercializava na sua primeira empresa, no Pátio Café? 2 alimentos que eu gosto muito de destacar aqui, que foi o maior sucesso, foi o Grand Gâteau, que era uma sobremesa, inclusive eu ainda trabalho com ele, é uma sobremesa quente, fazia uma brincadeira do quente com frio, é um bolo quente que a gente serve com picolé, que é bem gostoso, todo mundo deveria experimentar, por sinal, para quem gosta de chocolate. E o outro alimento que era muito vendido, que era o maior sucesso, era o omelete recheado. Bom, Juliana, você como uma ex-CLT e atual empreendedora, eu queria saber
quais os prós e contras de ambos os casos na sua vivência. Por exemplo, um ponto que você acha bom de ser CLT, trabalhar para o outro, e um ponto que você acha ruim de CLT. Então, o ponto positivo que eu acho no CLT é que você tem a oportunidade de aprender novas coisas, né? Aprender trabalhar em equipe, trabalhar como, vamos dizer, como subordinado, porque um bom subordinado se torna um bom empreendedor e um bom patrão. E os contras de trabalhar com um patrão? Acredito que seja liberdade, né? Falta de liberdade, que às vezes você não pode decidir uma coisa por si só. Você tem que pedir a opinião do patrão, né? Tem que ele dar um ok, né? Se ele autorizar, você pode fazer alguma coisa. E também horário de trabalho. Você tem que ter aquele horário, você não consegue ser livre para fazer outras coisas. Você tem que cumprir aquele horário todo dia. E a parte boa de ser empreendedor é essa, que às vezes você tem essa liberdade, né? De estar criando novas coisas, né? Colocando em prática a sua opinião, sem ter que ficar pedindo muita opinião para os outros. Os contras é que a gente não pode nunca parar. O que acontece? Tem que sempre estar criando alguma coisa, inovando, buscando. Nunca pode parar, porque se você parar, a sua empresa morre. Então, assim, tem sempre que buscar algo novo, algo diferente, para estar atendendo não só um público específico, mas abranger vários públicos. Juliana, para você, qual foi a virada de chave quando você decidiu sair de um emprego fixo, quando você trabalhava para os outros, e resolver abrir o seu próprio negócio? Na verdade, não foi bem uma virada de chave, foi uma oportunidade que eu tive. Como eu percebi que já estava muito boa nas vendas, eu achei que eu deveria pegar aquela oportunidade, né, e trabalhar nela, né? Tendo a minha primeira lanchonete. Quando eu fui trabalhar no ramo de perfume, a gente tinha muito treinamento. Então, nesse treinamento, eu consegui adquirir alguns conhecimentos que eu não conhecia. Aprender como abordar a pessoa, como fazer com que a pessoa comprasse. Quando a dona do prédio que residia o Pátio Café decidiu fechar as portas do prédio e pediu para que você saísse, qual foi o seu sentimento de ter que fechar uma empresa? Ou você já fechou pensando, não, agora eu vou trabalhar de casa, ou não foi bem assim? Você primeiro falou, não, vou desistir. Na verdade, eu nunca pensei em desistir. Quando eu fechei, foi quando eu estava tendo maior sucesso lá. Retorno financeiro, né? E também, assim, eu já estava acostumada com o local, com os clientes. Então, assim, hora nenhuma eu pensei em fechar. Na verdade, eu precisei remanejar para que eu não fechasse, para continuar trabalhando e não fechasse. Eu tentei arrumar algum local que me atendesse, mas na época eu não consegui. Então, eu decidi que eu iria trabalhar com delivery, trabalhando da minha casa, que também deu super certo, foi maior sucesso. O que eu perdi foi o contato com o cliente, porque quando eu fechei a loja física, esse contato eu perdi. Mas continuei, deu super certo também. A gente tem sempre que estar buscando conhecimento. Fiz vários cursos pelo Senar, inclusive tem aqui em Bambuí, vários cursos gratuito, poucas horas de curso, e aí você ganha certificado e o aprendizado é muito bom. E também aprendi algumas coisas na internet, que hoje também está super fácil, com a internet tem muitos cursos pela internet. Nunca deixar de aprender, porque aprender é muito importante. Então, você sempre inovar, sempre agora com a tecnologia aí avançada, né? Então, a gente tem que acompanhar sempre a tecnologia. Na área profissional, quais são os elogios que você mais gosta de receber? Eu adoro quando as pessoas elogiam minhas coisinhas gostosas, quando eles vêm uma vez e voltam sempre, quando me indica para outros clientes, quando elogia o meu atendimento, eu gosto. Ao todo, na sua trajetória de vida, quantos empreendimentos você já teve? Cite eles. Na verdade, eu tive 5 empreendimentos. Foi Renaudet, né? Trabalhei com Renaudet, foi o Pátio Café, o Pão de Queijo Dona Ju, os colchões terapêuticos, que eu inclusive ainda vendo, e agora Dona Ju Café. Para os novos empreendedores que estão começando nesse ramo de abrir empresas ou o seu próprio negócio, alguma dica que você tem para dar para eles? Eu acho que eles têm sim que estudar o local, estudar o que eles vão vender, estudar a demanda que eles vão ter sim, de cliente, para o nicho de cliente que eles vão trabalhar. E assim, ter coragem, não desistir. Começar mesmo, porque a gente tem que começar de onde a gente estiver, com as ferramentas que a gente tiver. E a partir daí é só melhorando o empreendimento. Hoje, o que você gostaria de melhorar, de mudar? Na verdade, eu gostaria de melhorar o local, gostaria de me mudar desse local.
para um lugar maior, que é pequeno para mim. Então, assim, eu gostaria de estar mudando de local. Já é uma coisa que eu tenho em mente, essa mudança. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação da Juliana Borges, que vai ser fundamental para a nossa pesquisa do Quem é o Empreendedor. Juliana, muito obrigado por dar um tempinho do seu tempo para nós virmos fazer essa pesquisa aqui. Gostaria de pontuar alguma coisa? Na verdade, eu quero agradecer por vocês terem me escolhido e também quero convidar todo mundo para vir tomar um cafezinho aqui, conhecer o local, comer uma sobremesa gostosa e tá todo mundo convidado. Muito obrigada. Ó, já garanti a minha canjica e ela o bolo de pote, agora a gente tá indo embora. Partiu, hein, Patrícia? E eu fiquei.